Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu e meus colegas, a gente vai começar o nosso trabalho sobre a lei processual no tempo, no espaço e a sua interpretação. Eu vou começar falando sobre a lei processual no tempo. Meus colegas Bernardo e Luísa vão apresentar a parte da lei processual no espaço. E para finalizar, minhas colegas Bárbara e Larissa vão falar sobre a interpretação da lei. Para a apresentação do nosso trabalho, a gente usou como fontes desculpa, bibliográficas os doutrinadores Auri Lopes Júnior, Guilherme de Souza Nutti, Renato Brasileiro, Gustavo Henrique Badaró, Roberto Avena e Fernando Capês. Agora eu vou começar a falar sobre a lei processual no tempo. Quando os doutrinadores falam sobre esse tema, eles começam fazendo uma distinção doutrinária do que seriam as normas. Existe a norma da lei penal pura, que seria a que trata sobre direito material. E quando a gente está tratando sobre ela, a gente usa o princípio da retroatividade da lei mais benéfica para o réu. Ou seja, se há um processo e durante esse processo altera a lei para aumentar o número de pena na privação de liberdade. E aumenta o número de pena, essa alteração é mais gravosa para o réu. Então, a gente considera a lei anterior, a que estava no início do processo, para a gente determinar o número de pena. Quando a gente fala sobre a lei processual penal pura, a gente trata do início, desenvolvimento, o fim de processo. Seria, por exemplo, os temas que ela trata. Testemunhas, rito, como vão funcionar as citações e como que a gente trabalha essa lei. A gente usa o princípio que está no artigo 2º do Código de Processo Penal, que seria o princípio da imediatividade. Esse princípio, também conhecido como tempus regit actum, ele basicamente fala que aplica-se a lei processual penal pura, que está vigente no momento. Não importa se houve uma alteração e o uso anterior, se ela é mais benéfica ou não para o réu, aplica-se a do momento. Existem também as normas heterotópicas, que seriam as normas que possuem determinado conteúdo, mas estão localizadas em um diploma de natureza distinta. Um exemplo seria o direito ao silêncio, que está localizado no artigo 186 do Código de Processo Penal, que é um diploma processual, mas ele trata de direito material, que seria basicamente o direito de permanecer em silêncio. E nesses casos, o que a gente faz? A gente considera o conteúdo da norma para ver qual princípio a gente aplica. Nesse caso, o conteúdo do direito ao silêncio é um direito material. Então, a gente vai considerar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica do réu para aplicar no caso concreto. E, por fim, existem as leis mistas, que possuem caracteres tanto do direito penal como do direito processual penal. Elas disciplinam, por exemplo, um ato do processo, mas que diz também respeito ao poder punitivo e a extinção da punibilidade. Quando os doutrinadores falam sobre ela, principalmente o Badaró, eles usam eles têm uma divergência doutrinária sobre até onde essas leis mistas vão abordar, né? Existe a primeira corrente, né, que é a restritiva, que ela fala sobre normas híbridas, são aquelas que, embora disciplinadas em diplomas processuais, elas regulam o conteúdo da pretensão punitiva, que seria, por exemplo, o caso das normas de direito de queixa, apresentação, prescrição, decadência, perdão e perempção. E também existe uma corrente ampliativa, né, que seria a segunda corrente, que considera normas híbridas qualquer norma que discipline matéria que tenha conteúdo, que seja direito ou garantia do cidadão. Aí, interpretando a partir dessa corrente, a gente entende que norma híbrida, além da questão da representação, queixa, prescrição, decadência, também engloba, por exemplo, a competência, os meios de prova, as modalidades de execução da pena, os graus de recurso, a prisão provisória e muitos outros assuntos. Quando a gente outro tópico que desculpa, sobre as normas híbridas, a gente posteriormente eu vou tratar brevemente sobre um tema que foi
que a gente percebe, né, que ainda existe uma grande divergência doutrinária sobre esse tema. Agora prosseguindo, eh, quando a gente tem uma norma processual, e caso durante um processo haja uma alteração nessa norma processual, o que a gente faz? Existem 3 correntes que tentam explicar hipótese do que a gente poderia fazer. Existe a unidade processual, que significa que uma única lei deve estar vigente durante todo o processo, que nesse caso tem uma lei que fala sobre determinada conduta ilegal. Se ela é alterada durante o processo e entra em vigência uma nova norma, a gente deve considerar a lei anterior para o caso concreto. Existem as fases processuais que uma nova lei, quando ela é alterada, ela só pode, a alteração dela, só pode entrar no processo, um processo concreto, após a finalização de uma fase. Por exemplo, estamos numa fase postulatória e durante essa fase postulatória, a alteração de uma lei. A norma alterada só pode funcionar, né, gerar seus efeitos jurídicos posteriormente à fase postulatória, que seria, por exemplo, ordinatória. E, por fim, existe a teoria do isolamento dos atos processuais, que seria a teoria adotada pelo Código de Processo Penal, sob a ótica já informada do artigo 2º, que, independentemente de que fase tiver, se o processo estiver correndo, a gente vê uma norma de processual penal pura, o que a gente faz? A gente aplica quando ela estiver em vigência. E agora, para terminar, eu estava falando anteriormente sobre as normas híbridas. Essas normas híbridas, a doutrina como um todo tem muita dificuldade em entender o que fazer com uma norma híbrida. O consenso, para não ir contra, né, o que está disposto na Constituição, é sempre garantir o princípio da retroatividade da lei mais benéfica para o réu. Só que teve um caso recente sobre o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que ela alterou, por exemplo, a redação de vários crimes do Código Penal, um deles, o crime de estelionato, e antigamente ele era um crime de ação penal pública incondicionada, que passou a ser, em regra, né, uma ação penal pública condicionada. E isso acaba sendo benéfico para o réu, porque ele acaba dependendo da manifestação da vítima para o prosseguimento do processo. Então, pelo princípio da retroatividade penal, todos os processos que estavam em curso antes da vigência dessa lei deveria esperar, essa vítima deveria se manifestar para o prosseguimento do processo, que foi, por exemplo, o entendimento da segunda turma do STF, julgando o habeas corpus 180.421, que é a alteração da Lei 13.974 de 2019 deve ser aplicada de forma retroativa, mesmo após o oferecimento da denúncia. Entretanto, a primeira turma da STF, julgando o habeas corpus 187.341, entendeu que, mesmo tratando de uma norma híbrida, ela só poderia ter efeito retroativo se o Ministério Público não tivesse feito a denúncia. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade em interpretar quando, de fato, uma norma híbrida, ela pode... É uma dificuldade da doutrina como um todo. Ela tem, de fato, efeito retroativo ou não. Agora eu vou passar a palavra para Bernardo e Luísa, que eles vão falar sobre a lei processual no espaço. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Bernardo Ferreira Teixeira e, junto com a minha colega Luísa Saúde Moreira, coube a nós falar sobre a lei processual penal no espaço. Bom, primeiramente, cabe ressaltar que o nosso Código de Processo Penal, ao tratar da lei processual no espaço, ele consagra o princípio da territorialidade. É importante destacar que a territorialidade está vinculada ao fato do exercício jurisdicional constituir um exercício de poder.
e poder esse que é condicionado à soberania de um Estado. E logo no artigo 1º, caput, do Código de Processo Penal, é estabelecido que o rito processual penal em todo o território brasileiro será regido pelas normas estabelecidas nesse código, havendo algumas ressalvas que serão melhores abordadas ao longo de nossa fala. Na esteira dessas questões, destaca-se o princípio lex fori, que estabelece que a aplicação de normas processuais corresponde ao tribunal que esse país serve. Bom, agora eu vou falar um pouco dos atos processuais sob um prisma de relações internacionais. A regra geral, no que tange a isso, é de que a lei processual a ser aplicada é a do país em que os atos venham a ser realizados. Ou seja, caso um ato relativo a um feito no exterior deva ser realizado no Brasil, aplica-se a lei processual daqui, como os de cumprimento de carta rogatória, homologação de sentença estrangeira, procedimentos de extradição, enfim. E sob a mesma ótica, quando um ato processual acerca de um feito brasileiro deva ser realizado no exterior, aplica-se a lei processual desse país estrangeiro. Agora eu vou falar também de algumas exceções apontadas pela doutrina que apontam quando a lei processual penal brasileira pode ultrapassar as nossas fronteiras e ser aplicada para além do nosso território, que são elas: o território nullius, que é uma porção de terra não reivindicada por nenhum Estado soberano, o que na doutrina internacionalista hoje considera-se muito vago, porque toda porção de terra hoje praticamente é reivindicada por um Estado soberano. Quando houver a expressa autorização de Estado estrangeiro para que haja aplicação penal da lei brasileira em seu território, em caso de guerra, quando houver um território ocupado pelo Brasil, que, dado também a tradição pacífica e balizada na Constituição do Brasil, isso raramente vai acontecer. Agora eu vou começar a falar de alguns casos do afastamento do rito de processo previsto no Código de Processo Penal brasileiro. O primeiro ponto são as legislações especiais, e com base no princípio da especialidade, ocorre quando a lei prevê um rito diverso para uma situação específica, aplicando-se assim esse procedimento. E, de forma subsidiária, aí sim vai se aplicar o Código de Processo Penal. E eu vou aqui citar 2 exemplos, que é a Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099, tem todo um rito processual descrito na lei subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Penal, e a Lei Maria da Penha, que também tem especificidades no rito processual. Já em relação às ressalvas previstas no artigo 1º, o inciso 1 é claro ao determinar que está afastada a incidência do Código de Processo Penal em território brasileiro acerca dos tratados, das convenções e das regras do direito internacional. E eu vou exemplificar isso aqui trazendo 2 questões. A Convenção de Viena de 1961, do qual o Brasil é signatário e trata das relações diplomáticas, essa convenção ela estabelece que os diplomatas, aqueles regidos pelo cargo de diplomata ou pela investidura e proteção diplomática, eles têm imunidade civil, administrativa e penal no país em que estejam em missão, tendo a prerrogativa de serem julgados por qualquer ilícito que tenham sido cometidos no país de origem. E já a Convenção de Viena de 1963, que é outra, não se confundir com a primeira, que trata agora das relações consulares, garante aos cônsules imunidade da jurisdição brasileira, desde que o cônsul cometa a infração pertinente ao exercício das suas funções, ou seja, chamada imunidade funcional, e que seja no território de seu consulado. Ou seja, há essa diferença. Agora eu vou passar a palavra para a Luísa, que vai adentrar mais nessa seara das ressalvas. Bom dia, boa tarde, boa noite, os ouvintes que estiverem presentes. Eu vou dar aqui, então, continuidade aí ao tema da Lei Processual Penal no Espaço, conforme meu colega Bernardo já começou aí, em especial em relação às ressalvas, só que dando continuidade, então, aos demais incisos, já que ele já mencionou o inciso 1º. O inciso 2º do artigo 1º do Código de Processo Penal traz como uma outra ressalva as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. A gente tem que lembrar que os crimes de responsabilidade, eles aí não são entendidos juridicamente como infrações penais propriamente ditas, e por isso, então, não devem ser sancionados criminalmente. Tem que entender que os crimes de responsabilidade são entendidos como infrações político-administrativas e que, portanto, devem ser julgados, haver assim, uma sanção
dessa natureza e de agentes de altos cargos públicos. A Constituição Federal até já prevê também outros agentes que deverão julgar esses casos, como o próprio Senado Federal, que está expresso até isso no artigo 52 da Constituição, se eu não me engano. Mas, em virtude dessa natureza da infração político-administrativa, né, que é do crime de responsabilidade, deve haver aí a aplicação de uma norma específica para isso e não a aplicação do Código de Processo Penal. Então, a gente tem aí algumas normas específicas, como a Lei 1079, de 1950, que trata aí de crimes de responsabilidade, principalmente do presidente da República. A Constituição Federal, propriamente dita, também já fala um pouco sobre como é que vai ser aí julgado, processado, todos os casos aí de crimes de responsabilidade. Então, o Código de Processo Penal traz aí uma dessas ressalvas para a sua afastabilidade. Outro caso que temos é o inciso terceiro, que traz os processos da competência da Justiça Militar. Isso porque a gente sabe que a realidade militar tem umas peculiaridades muito grandes, então deve também ter aí uma legislação muito própria. Tanto é assim que a gente tem 2 decretos-leis, o 1001 e 1002, de 1969, que tratam exatamente aí das infrações de competência da Justiça Militar, que são, respectivamente, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Então, em virtude de haver aí também uma legislação específica sobre os casos da competência da Justiça Militar, deve ser aplicado a legislação própria, né, dessa jurisdição e, subsidiariamente, se for necessário, as demais normas processuais existentes, como o Código de Processo Penal, comum aqui, né? Também temos o inciso 4, que trata os processos da competência do Tribunal Especial. Esse caso a gente tem que se atentar, por mais que esteja aí previsto ainda na legislação, é um caso que não tem mais aplicação na realidade brasileira, uma vez que esse Tribunal Especial que faz menção, ele, na verdade, faz uma referência ao, se não me engano, antigo Tribunal de Segurança Nacional, previsto na Constituição de 1937. A gente tem que lembrar que o Código de Processo Penal ele é de 1941, então ele ainda estava de acordo com essa antiga Constituição, mas na Constituição de 1946 e nas subsequentes já não havia mais previsão desse Tribunal Especial. Então, se não tem mais esse tribunal aqui, o respectivo inciso faz referência, a gente percebe assim que esse inciso não tem efeitos práticos no ordenamento jurídico. Por fim, nós temos o inciso 5º, que traz os processos por crimes de imprensa. Nesse caso, é uma ressalva, mas que também não tem mais aplicação, uma vez que os crimes de imprensa eles eram muito regulados aí pela Lei de Imprensa, que é a Lei 5.250, de 1967, mas que em 2009 houve uma ADPF de número 130, em que o Supremo Tribunal Federal ele procedeu com um pedido ali formulado, né, de que a Lei de Imprensa, então, não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988. Em virtude disso, essa lei não tem mais efeitos jurídicos, então, essa ressalva aqui ela não é mais aplicada, já que não há uma lei especial que trate dos crimes de imprensa. Tanto é assim que, em caso de dúvida, a gente pode perceber o parágrafo único do respectivo artigo 1º do Código de Processo Penal, que traz: aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos incisos 4º e 5º, ou seja, do Tribunal Especial e dos crimes de imprensa, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Em relação ao inciso 5º dos crimes de imprensa, a gente percebe que não há mais uma lei especial que os regula. E como no inciso 4, que trata do Tribunal Especial, não tem mais a existência desse Tribunal Especial, também aplica-se, então, o Código de Processo Penal. Essa foi o nosso tema de lei processual penal no espaço, apesar de ainda poder se abordar muito mais sobre isso, mas devido ao tempo, vou passar até a palavra, então, para as minhas colegas Bárbara e Larissa, que vão falar um pouquinho sobre a interpretação da lei processual penal. Olá, então, dando continuidade ao tema do trabalho, eu e a Larissa, como dito anteriormente, vamos desenvolver em relação à interpretação da lei processual penal. E para a gente adentrar a esse tema, a gente trouxe um slide só para ficar mais didático. Primeiro, é necessário a gente entender o conceito. O que se trata a interpretação? A interpretação, na verdade, quando a gente pensa, né, na palavra, ela busca o significado, o sentido. E existem várias formas de interpretação, e é justamente sobre isso que nós vamos versar nessa parte do trabalho. A gente tem, por exemplo, a interpretação histórico-evolutiva, teleológica, sistemática, etc.
E é interessante a gente observar que em processo penal, diferente do direito penal, existem várias formas de interpretação que são válidas. Isso fica bem claro quando a gente lê o artigo 3º do CPP, que diz o seguinte: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, a gente observa com a análise desse artigo 3º que, na verdade, a gente tem a possibilidade de uma interpretação extensiva e da aplicação analógica. Só para lembrar, né, a importância da gente entender que no direito material, ou seja, no direito penal, a aplicação analógica apenas poderá ocorrer em bonam partem, como a Juliana falou anteriormente, né, ou seja, só a favor do acusado. Dando prosseguimento, a gente vai trazer aqui algumas classificações doutrinárias. É importante ressaltar que os autores, de uma maneira geral, os doutrinadores, eles não vão estar de acordo sempre com as classificações de uma maneira geral. Então, a gente trouxe aqui um apanhado delas, com base principalmente no Guilherme Nucci e no Renato Brasileiro. A gente pode dividir a interpretação, de novo, para trazer uma forma mais clara, a interpretação quanto ao modo, ao resultado, ao sujeito e à forma. Eu abordarei a interpretação quanto ao modo e ao resultado, e a Larissa os dois últimos. Vamos lá, interpretação quanto ao modo, a gente tem primeiramente a interpretação literal. Essa é bem clara, né? É quando a gente faz a análise gramatical, a leitura gramatical exata dos termos. Um exemplo está no dispositivo 8º do CPP, que versa a seguinte frase: havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2º do título 9 desse livro. Então, a gente tem uma clara remissão que, por meio de uma interpretação literal, nós conseguimos extrair o sentido dessa norma. O segundo tipo de interpretação é a teleológica. Nela, se busca a finalidade do legislador. E a gente tem um exemplo muito claro na jurisprudência. Existe uma norma que institui como falta grave o uso de aparelho telefônico, ou rádio, ou similar, que permita a comunicação do detento com o ambiente externo. O STJ ele tem entendido que, como o intuito da lei é conter a comunicação dos internos, especialmente extramuros, os sentenciados flagrados com componentes essenciais ao funcionamento do aparelho celular, sejam eles chips, baterias, etc., também devem ser punidos. O que a gente observa nesse caso da jurisprudência? A gente observa que o STJ utilizou-se da interpretação teleológica para dar o sentido à norma de que, na verdade, aqueles detentos com não só aparelhos celulares, mas também chips e baterias, deveriam ser punidos. O outro tipo de interpretação, quanto ao modo, é histórico-evolutiva. Ela é bem interessante porque ela vai trazer justamente o contexto social que aquela norma está inserida, a importância de observar esse contexto. E aí eu trago o exemplo da jurisprudência para deixar isso mais claro, que é o amparo da lei Maria da Penha em relação às mulheres trans. Por unanimidade, a 6ª turma do STJ estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos recursos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Então, o STJ deu provimento ao recurso do MP de São Paulo e determinou a aplicação de medidas protetivas requeridas por uma mulher transexual nos termos do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, essa interpretação histórico-evolutiva também foi usada aqui no caso do STJ para entender a realidade que vivemos e poder adequar essa norma a esse contexto social. Além disso, nós temos a interpretação analógica. A interpretação analógica é uma interpretação extensiva. É aquela que vai me permitir eu ampliar o alcance da norma. Dessa forma, tudo que for semelhante também poderá ser abrangido. Mas cuidado, como dito já em sala de aula e trabalhado em semestres anteriores, interpretação analógica e analogia são coisas diferentes. A analogia significa aplicar uma hipótese não regulada da lei à legislação de um caso semelhante, seguindo a ideia de onde impera a mesma razão deve operar o mesmo direito. Então, enquanto a interpretação analógica ela funciona como uma interpretação extensiva, ampliando o alcance da norma, a analogia ela funciona como um método de integração. É quando eu tenho uma lacuna e aí eu vou ter que recorrer ao direito, a uma outra norma, para poder suprir, de alguma maneira, resolver aquele caso.
Então, é importante ressaltar essas duas diferenças, que a interpretação analógica e a analogia, ambas são previstas, né, no artigo 3º do CPP, como foi abordado anteriormente. Por fim, a gente tem a interpretação quanto ao modo sistemática. A sistemática é aquela que eu vou considerar a norma e o contexto do ordenamento jurídico, ou seja, eu vou evitar uma possível antinomia, uma oposição entre normas, né? É claro que essa antinomia é aparente, mas quando eu tenho uma interpretação sistemática, eu vou permitir que eu consiga interpretar aquela norma de acordo com o ordenamento jurídico, de uma forma integrada, funcionando como uma espécie de sistema. Por fim, a gente tem a interpretação quanto ao resultado. E aí eu vou ter 3. A declarativa, que é aquela que vai ser exatamente aquilo que o legislador quis dizer, nada suprimindo, nada adicionando. A restritiva, que eu vou restringir o efeito dessa norma. E a extensiva, que é o contrário, eu vou expandir esse efeito, a fim de dar maior eficiência. O caso da extensiva fica muito claro no artigo 254, quando ele diz que quando se cuida das causas de suspensão do juiz. E, nesse caso, deve-se incluir também o jurado, que não deixa de ser um magistrado, embora leigo. Então, a gente tem, né, nesse caso, uma interpretação extensiva. Com isso, eu finalizo a minha parte e passo a palavra para a Larissa para dar continuidade a esse tema. Muito obrigada. Muito bem, aproveitando o gancho da Bárbara, é interessante lembrar que, além da interpretação quanto ao resultado, nós temos também a interpretação em relação a de quem ela se origina, de onde ela emana. E no sistema processual penal brasileiro, nós temos 3 principais vias. A primeira delas é a interpretação autêntica ou legislativa, é aquela fornecida pela própria lei, sob o pressuposto de que a lei busca também esclarecer a si mesma. O segundo modo de interpretação é a doutrinária ou científica, em que pesa o estudo realizado por pesquisadores e doutrinadores que se debruçam sobre o sistema jurídico vigente. E, por último, e possivelmente a mais importante, nós temos a interpretação jurisprudencial. É o significado dado às leis pelos tribunais, podendo ou não ter caráter vinculante. Vale lembrar que os julgados das cortes superiores e inferiores são de grande importância porque eles vão estabelecer, de certo modo, o sentido e o alcance das leis. As leis processuais penais, assim como qualquer outra lei, elas não necessariamente têm os seus objetivos descritos de forma clara. E por isso, existe essa necessidade latente dos aplicadores do direito definirem tanto o sentido semântico do texto, quanto também o conteúdo fático dos vocábulos que compõem o texto. E um bom exemplo de como a interpretação jurisprudencial vai reformar o sentido está no controle de constitucionalidade que sofreu a Lei de Crimes Hediondos. Editada em 1990, essa lei proibiu a progressão de regime aos condenados por delitos hediondos. Em 92, ela foi submetida ao exame ao STF, e aí foi definido que essa lei é constitucional e foi aplicada uma interpretação literal. Já em 2006, essa questão voltou a ser debatida e, por maioria dos votos, foi considerada que a Lei de Crimes Hediondos é, na verdade, inconstitucional porque ela fere o princípio da individualização da pena. Isso acontece através de uma interpretação teleológica e sistemática. Inclusive, é esse o entendimento que prevalece hoje em dia por força de edição de nova lei. Existe uma corrente também que considera que existe a interpretação administrativa. Essa seria aquela estabelecida pelos órgãos da administração e se daria através de regulamentos, de portarias, mas, enfim, é uma posição minoritária. Avançando no nós temos também que o costume é utilizado para nortear a interpretação, para estabelecer e esclarecer o significado, mas o costume deve ser utilizado com muita cautela. A gente entende costume como qualquer prática reiterada, que vai expressar algum modismo, alguma tendência. E o costume não serve para permitir o nascimento de uma lei, mas ele serve para produzir normas de caráter processual penal e afastar a aplicação de normas de caráter processual penal. E um exemplo interessante de como o costume interfere no direito é o caso da mulher honesta. No Código Penal de 1940, a gente tinha a expressão mulher honesta em alguns tipos penais. E essa foi uma expressão construída através do exame do próprio corpo social, chegou à conclusão que a mulher honesta seria aquela que não rompeu com o mínimo de decência na sociedade. Essa é uma definição que foi alcançada basicamente com costumes e interferia nas decisões.
Outro elemento que auxilia na interpretação dos casos concretos e é utilizado na suplementação e na integração, conforme o artigo 3º do Código de Processo Penal, são os princípios gerais do direito. E um exemplo de como os princípios, na verdade, são mobilizados e às vezes até causam alguns conflitos, repousa no tema da garantia fundamental da inadmissibilidade das provas ilícitas. Essa é uma garantia, é regra, contudo, ela pode ser afastada com base no princípio da proporcionalidade. Então, em situações excepcionalíssimas, principalmente quando utilizado para atestar a inocência do acusado, a gente pode ter essa garantia afastada. Não somente nos princípios gerais do direito, quando o assunto é integração, a equidade também pode ser utilizada e deve ser utilizada para se interpretar o tipo penal de uma maneira mais equilibrada e sensata. Os tratados e convenções também podem funcionar como um elemento para a interpretação das normas penais, no sentido de facilitar o caminho, de trazer claridade para o teor daquela lei, o que aquela lei queria alcançar. E, por último, os brocardos jurídicos, que são axiomas, que são aquelas verdades que não precisam ser provadas e que, por vezes, estão associadas aos próprios princípios, eles facilitam ao operador do direito a transmissão de ideias ou de conceitos que já são consagrados na doutrina e que já se fazem presentes de forma extensiva no universo jurídico. E assim nós encerramos a nossa apresentação e agradecemos pela atenção.